Olá, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Vamos corrigir hoje as atividades do PET volume 3. E vamos corrigir aqui a semana 6 do 7º ano. Número 1. Observe as afirmações. 2 canetas custam R$ 3,60. 10 canetas custam R$ 18,00. Observa com o professor que, aumentando o número de canetas, o valor do custo também aumenta. Se diminuir o número de canetas, com certeza o valor do custo diminuirá. Ou seja, o número de canetas e o respectivo custo são grandezas diretamente proporcionais? Resposta: sim. Coloque aí, diretamente proporcionais. Vamos justificar a resposta. 2 grandezas são diretamente proporcionais quando um aumento na medida da primeira gera um aumento na medida da segunda. E a gente viu isso aqui nesse exercício. Ou quando uma diminuição da medida da primeira gera diminuição da medida da segunda. Isso é visto para as grandezas número de canetas e custo. Número 2, quero que vocês prestem atenção aqui, galera, nas grandezas velocidade e tempo, em que um ciclista pratica um treino de 1000 metros contra o relógio, mantendo em cada volta a velocidade sempre constante. Observe com o professor. Se ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo, o tempo dele é de 200 segundos. Se ele aumenta essa velocidade, o tempo dele vai caindo. À medida aqui, galera, que o tempo vai aumentando, a grandeza tempo aqui, ó, ela vai caindo, ela vai diminuindo, beleza? Então a pergunta é: esse par de grandezas representam grandezas inversamente proporcionais? Sim, são grandezas inversamente proporcionais. Justificativa, professor? Está aqui, galera. 2 grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra, ou seja, dobrando uma grandeza, a correspondente reduz pela metade. Triplicando uma grandeza, a outra reduz para a terça parte. Nesse caso, as grandezas tempo e velocidade são inversamente proporcionais. A questão número 3 aqui, galera, nos fala sobre a regra de 3. A gente vai utilizar aqui as grandezas diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais para aplicar o conhecimento da regra de 3. Ah, professor, mas como é que faz isso? Então, observe com o professor aqui o comentário da resposta. 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantas escavadeiras iguais às mesmas seriam necessárias? Então, galera, a gente tem aqui 2 grandezas: escavadeiras, a quantidade de escavadeiras, e o volume, metros cúbicos. Vocês vão colocar essas informações como o professor colocou aqui. Quantidade de escavadeira embaixo de quantidade de escavadeira, volume embaixo de volume. Aí o professor fez, ó, 3 carregam 200 metros cúbicos. Se eu tiver 1.600 metros cúbicos, eu tenho que fazer o que, galera? Eu tenho X escavadeiras. E isso aqui é grandeza diretamente proporcional. Quando eu aumento o número de escavadeiras, eu tenho que aumentar a quantidade de volume carregado por elas. Entendeu aqui, galera? Setinha para baixo, ou setinha para cima ou setinha para cima. Tem gente que faz assim, ó. Quando um aumenta, o número de escavadeiras aumentou. O volume também aqui aumenta, galera. Beleza? Entenderam aí? Nesse caso que a gente tem aqui grandezas diretamente proporcionais, o GDP, a gente vai multiplicar em cruz assim, ó. X multiplica por 200. E depois 3 multiplica por quem? Por 1.600. Dessa forma, x vezes 200 é 200x. 3 vezes 1.600, eu coloquei aqui a indicação da multiplicação. 200x é igual a 4.800, que é o resultado de 3 vezes 1.600. O 200 ele multiplica por x, ele passa para o outro lado o quê? Dividindo. X é igual a 4.800 dividido por 200. É hora do vapo-vapo. Vapo nesse zero, vapo nesse zero. 48 dividido por 2
É 24, galera. Vamos precisar de 24 escavadeiras. Questão número 4. Na questão número 4 aqui, pessoal, nós temos aqui duas grandezas diretamente proporcionais, porque ele fala o seguinte: se 9 metros de tecido custam R$ 117, letra A e letra B, quanto custa 12,5 metros desse mesmo tecido? E letra B, quantos metros é possível comprar com R$ 109,20? Então, galera, tanto para a letra A quanto para a letra B, vocês vão montar aí a regra de 3. Quais são as grandezas? Metros e o custo dessa quantidade de metros. Beleza? Nós sabemos que 9 metros custam R$ 117. Isso na letra A. 12,5 custa X, que eu não sei. Ou seja, eu aumentei a quantidade de metros, com certeza eu vou aumentar o valor de compra, o custo. Ou seja, grandeza diretamente proporcional. Aí você multiplica em X, que nem o professor explicou. X vezes 9 e 12,5 vezes 117. O professor colocou aqui, ó, 9x e 117 vezes 12,5. Só que o professor é um pouquinho preguiçoso, ele não multiplicou 117 por 12,5, porque ele sabe que esse 9 ele passa para o outro lado dividindo. Ah, professor, então você vai repetir o x, o 117 vezes 12,5, sem fazer a multiplicação, e divide por 9? Sim, pode fazer isso? Pode, galera. Agora vocês vão fazer um vapo aí, ó. 117 eu divido por 9. Dá 13 aqui, ó. E aqui embaixo dá 1. 13 vezes 12,5 é R$ 162,50 que custa 12,5 metros. Da mesma forma eu fiz para a letra B. 9 metros custam R$ 117, R$ 109,20. Eu consigo comprar Y metros. Então, galera, é grandeza diretamente proporcional, porque o que aconteceu? Eu vou diminuir o valor de 117, eu vou diminuir para 109, então o 9 vai diminuir para um valor Y, que eu já descobri, que é 8,4. Para fazer isso, eu multipliquei em cruz dessa forma. 9 vezes 109,20 aqui nos deu 982,8. E 117 vezes y nos deu 117y, galera. Agora partiu para o abraço. Esse 117 passa para o outro lado dividindo. Eu vou ter 982,8 dividido por 117. Isso nos dá 8,4 metros de tecido. 8,4 metros de tecido. Questão número 5. Observe com o professor. Olha só, após abastecer o carro, Mateus seguiu viajando a uma velocidade média de 60 km por hora. Normalmente ele leva 4 horas para fazer o percurso. Aí, galera, eu coloquei aqui as duas grandezas, velocidade e tempo. 60 km por hora, aqui é em km por hora, e isso aqui, o tempo aqui é em horas, beleza? Ele leva normalmente 4 horas. Certo dia, ele aumentou a velocidade média do automóvel para 80 km por hora. Ô, galera, se ele aumentou a velocidade, vocês vão concordar comigo que o tempo de viagem irá cair? Enquanto a velocidade aumenta, o tempo caiu? Opa, concordo, professor. Então, galera, aqui nós teremos um GIP, um GIP. Grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra cai. Enquanto uma aumenta, a outra cai. Então, professor, para resolver essa regra de 3 aqui, 80 km por hora está para x, assim como 60 está para 4, a gente multiplica em cruz? Não. Quando a gente tem uma grandeza inversamente proporcional, a gente multiplica na mesma linha, dessa forma.
eu vou multiplicar o 80 aqui por x e depois eu multiplico 60 vezes quem? Vezes 4. E pronto. 80 vezes x, 80x, 60 vezes 4, está aqui, galera. Isso aqui é só para indicar, tá? 80x, repetir aqui embaixo, 60 vezes 4 é 240. O 80 multiplica por x, vai para o outro lado dividindo, x é igual a 240 dividido por 80, vapo, 24 dividido por 8. São 3 horas que Mateus levará para percorrer o mesmo trajeto. Olha aqui, pessoal, essa questão número 6. A gente tem aqui mais um Jeep, grandezas inversamente proporcionais, porque à medida que eu aumento a quantidade de operários, a quantidade de dias cai para fazer um serviço. Eu tenho 63 operários, gastam 20 dias para fazer uma obra. 84 operários demorarão o quê? X dias. Como o professor explicou para vocês, pega o 84, multiplica por x, multiplica na mesma linha. Se fosse GDP, grandezas diretamente proporcionais, vocês iriam multiplicar em cruz. Como é Jeep, multiplica na mesma linha. 63 vezes 20 é 1.260. Esse 84 vai para o outro lado dividindo, tá bom? X é igual a 1.260 dividido por 84. Isso nos dá 15 dias que os 84 operários demoram para fazer a mesma obra. Pessoal, para fazer essa questão número 7 aqui do Cefet, eu quero que vocês prestem atenção com o professor. O elevador panorâmico do Cantagalo pode transportar 12 adultos ou 20 crianças. Ou é 12 adultos ou é 20 crianças. O que o professor fez? Montou aqui um rascunho. Pegou adultos, que são 12, e dividiu por 20. Isso significa o quê? Que a cada 3 adultos eu posso trocar por 5 crianças. Cada 3 adultos são 5 crianças. Ou seja, galera, eu posso ter 3 adultos ou 5 crianças. Agora vocês vão prestar atenção na resposta do professor. Resposta. Eu coloquei aqui adultos e crianças. Não montei regra de 3. Não montei. Presta atenção. Se eu levar 12 adultos, eu tenho que colocar 0 crianças no elevador. O exercício falou o seguinte: qual o maior número de crianças que poderiam ser transportadas com 9 adultos? Ô, galera, eu sei que são 12 adultos ou 20 crianças. Como eu coloquei aqui, nessa linha, são 12 adultos e 0 crianças. Nesse caso, eu vou diminuir 3 adultos. Eu vou tirar 3 adultos e vou chegar a 9 adultos que já estão no elevador. Quantas crianças eu vou ter? Olha, professor, como o senhor fez aqui, a cada 3 adultos eu substituo por 5 crianças. Isso mesmo. Se eu tenho 9 adultos, eu levo quem? Eu levo 5 crianças, porque essas 3 aqui se transformaram em 5. Entenderam aí, galera? Entenderam? Então, 5 é o número máximo de crianças. Pronto, e acabou. Gabarito letra C, sem nenhuma conta. Galera, para fechar o PET 3, uma questão muito complicada, que eu já coloquei aí para vocês a resposta e vou comentar o passo a passo dela. Eu achei mais fácil fazer dessa forma que eu vou mostrar para vocês, beleza? O estoque de pó de café de um escritório é suficiente para seus 16 funcionários durante 62 dias. Ô, galera, não se sabe a quantidade de café que tem no estoque. Eu coloquei aqui X café no estoque. Essa é a quantidade de café. Depois de 12 dias, passam a trabalhar no escritório mais 4 funcionários. Passados mais 15 dias, 10 funcionários são transferidos para outro escritório. Quantos dias mais
durará o estoque de pó de café? Ô galera, primeiro eu tinha 16 funcionários. Chegou mais 4 funcionários, virou 20. Com certeza o estoque de café não daria. Mas depois passou um tempo e 10 foram embora. Opa, significa que a quantidade de café no estoque durará um pouco mais. Vamos fazer isso no passo a passo. Então, galera, no início, cada funcionário consome. Eu peguei X aqui destinado para cada funcionário e dividi por 62 dias. Café por dia. O que a gente vai fazer agora? Logo, ao final de 62 dias, os 16 funcionários terão consumidos. Eu peguei aqui o café diário por funcionário, multipliquei por 16 funcionários e multipliquei por 62 dias. Isso aqui, galera, observe com o professor, vira uma multiplicação de frações. A gente vai multiplicar numerador com numerador com numerador, denominador com denominador com denominador. Nos deu 62 vezes 16 vezes x. E aqui embaixo nos dá 62. Eu posso fazer vapo, nos sobra 16x, que é o total de café para os 16 funcionários. Lembrando que x aqui é a quantidade de café para cada funcionário durante os 62 dias, tá bom? Agora a gente vai para a segunda etapa, beleza? Depois de 12 dias de consumo, o que acontece? Eu tenho que calcular aqui 12 dias de consumo de todos os funcionários. X sobre 62, que é a quantidade de café por dia para cada funcionário. Eu multiplico por 16 funcionários e multiplico por 12 dias. Porque após esses 12 dias, essa empresa terá 4 novos funcionários. Beleza? E o consumo de café irá se alterar. Fazendo a multiplicação aqui de frações, eu chego em 192x sobre 62. Eu posso dividir em cima aqui por 2 e o denominador aqui por 2 também. Eu chego em 96x sobre 31. Essa é a quantidade de café consumida em 12 dias por 16 funcionários. Qual é a quantidade de café que vai restar no estoque? Por que eu estou perguntando isso? Porque vão chegar 4 novos funcionários. Eu peguei o total, 16x, e subtraí por quem? Por 96x sobre 31. Essa quantidade aqui depois dos 12 dias, beleza? Aí eu faço uma continha de subtração entre frações, em que o denominador aqui é 31, pois o mínimo múltiplo comum de 1 e 31 é 31. Aí vocês fazem a regrinha aí. 31 divide por 1 é 31. Multiplica por 16x, nos dá 496x. 31 divide por 31, nos dá 1. 1 vezes 96x é 96x. 496x menos 96x nos dá 400x sobre quem? 31. Agora, galera, eu não tenho mais 16 funcionários, eu tenho 20. Agora, com 20 funcionários, o consumo ao final de 15 dias foi de... Ao longo de 15 dias, conforme o comando da questão, eu tenho 20 funcionários consumindo café. O que o professor fez? X sobre 62, que é o consumo de café diário por cada funcionário. Eu multiplico por 20, que são o quê? 20 funcionários, e multiplico por 15, que são 15 dias, que vão ser passados nesse escritório com 20 funcionários. Multiplicando aqui, numerador com numerador com numerador, denominador com denominador com denominador, eu chego nessa fração, 300x sobre 62. Aí eu divido por 2 no numerador e divido por 2 no denominador. Aí eu chego nessa fração aqui de 150x sobre 31, que é o consumo dos 20 funcionários em 15 dias. Agora eu preciso saber quanto resta de café no estoque. Eu pego 400x sobre 31, que é esse valor aqui, ó, que restou dos 16 funcionários, menos a quantidade de café consumida por 20 funcionários. Como os denominadores aqui são iguais, o resultado nos dá 250x
sobre 31. Agora, galera, o que vai acontecer? Com 10 funcionários, porque 10 foram embora, o consumo de café durará Y dias. Qual o consumo de café? Galera, essa quantidade de café aqui, ó. Essa quantidade de café que restou aqui, galera, vai durar quantos dias, hein, pessoal? Quantos dias irá durar? Vamos fazer aqui. X sobre 62 vezes 10 vezes Y. Quantidade de café por dia, por cada funcionário, vezes 10 funcionários, porque 10 foram embora, vezes Y dias, é igual a quantidade de café que tem no estoque. 250x sobre 31. Eu coloco aqui sobre 1 e aqui sobre 1. Multiplico aqui a fração e nos dá 10xy sobre 62 é igual a 250x sobre 31. Como aqui eu tenho uma igualdade de frações, eu posso multiplicar em cruz. Dessa forma. Aí eu vou ter 310xy, que eu pego 31 e multiplico por 10, e o xy eu carrego, está aqui, 310xy, eu pego 62 e multiplico por 250x, que nos dá 15.500x. Entenderam aí, galera? Entenderam aí? Como eu quero achar o y aqui, galera, que é a quantidade de dias que esse café aqui, que essa quantidade de café aqui dará para os 10 funcionários, eu pego y e isolo ele. 310x eu passo para o outro lado com a sua operação inversa, que é a divisão, e nos dá isso daqui. 15.500x eu divido por 310x. Eu posso cortar esse x com esse x, esse zero com esse zero, e dividir 1.550 por 31, que nos dá 50 dias, que essa quantidade de café aqui, ó, 250x sobre 31, durará no estoque. Beleza?